Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos meses, que é a ideia de um Green New Deal, né, e um novo New Deal, que é um fenômeno que parece bastante interessante da gente observar. Via de regra, a condução da política no Brasil, a pandemia, esse caos inteiro, não permite a gente muito saber sobre o que está acontecendo no mundo, a gente fica muito sufocado pelas notícias nacionais, mas eu acho que isso é um assunto relevante para conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Se você não sabe o que é o New Deal, o keynesianismo, na sua origem, né, lá nos anos 30, eu deixei lá no YouTube, tem aqui no card também, um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o que foi o New Deal lá quando ele surgiu pela primeira vez, para conter justamente a crise dos anos 30. Né? Em síntese, era uma proposta de política anticíclica, né, em que o Estado atuava de forma incisiva no período de crise para tentar recuperar ali a economia, no caso, originalmente nos Estados Unidos. Bom, o New Deal e essas visões mais keynesianas, elas tiveram grande força ali nos anos 30, 40 e duraram até, digamos assim, os anos 80, com alguma força. De lá para cá, a gente passou a ter um novo cenário mundial, né, especialmente depois da dissolução da União Soviética, em que o ideal liberal ou neoliberal, né, um novo liberalismo aí bastante radical, predominou, especialmente a partir da eleição do governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher na Inglaterra. Então a gente passou a ter um novo padrão mundialmente estabelecido, né, embora algumas nações europeias tenham mantido ali políticas mais próximas, né, do que é o keynesianismo, os Estados Unidos e os grandes bancos internacionais passaram a impor essa agenda para o mundo inteiro, né, e o Brasil viveu isso muito forte, especialmente nos anos 90. Então a gente viveu, nesses últimos 20, 30 anos, 40 anos, o predomínio dessas ideias que a gente costumou chamar de neoliberais. Né? Ainda que houvessem exceções, vinha dos Estados Unidos essa receita, né, e dos principais bancos internacionais, mesmo nos governos que tinham um viés um pouco mais progressista, né, nos governos democratas que existiram nos Estados Unidos de lá para cá, mesmo esses governos tenderam a seguir um pouco essa receita geral internacional que vinha predominando. Bill Clinton, depois Obama, são governos que não conseguiram fugir tanto assim desse receituário que estava ali em vigor, essa receita neoliberal. Como todos sabem, em 2020, né, o Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos e foi uma grande vitória, assim, uma coisa muito celebrada, não tanto pelo que o Biden representava, né, pelo menos da perspectiva de grupos mais progressistas, de esquerda do Brasil, por exemplo, o Biden não parecia alguém que representaria mudanças muito importantes, mas a vitória ainda assim foi celebrada, mais até pelo que significava o fim da era Trump, a derrota de Trump. Mas, surpreendentemente, o Biden, de fato, tem levado adiante alguns projetos que marcam de forma bastante incisiva, talvez, aí, uma mudança de paradigma, uma mudança de rumo na condução da política e da economia nos Estados Unidos. Basicamente, a gente tem tido agora uma proposta mais desenvolvimentista, digamos assim, né? Um Estado que está se mostrando, ou pelo menos apontando a possibilidade de atuar de forma mais forte na economia, né? Fomentando investimentos, fazendo grandes obras de infraestrutura. Só que dessa vez não é só a preocupação em resgatar a economia como era originalmente lá no New Deal. Tem também a preocupação de transformar a base energética, né? Então de conseguir estruturar mesmo, né, aspectos muito importantes de locomoção, né, das estradas, combustíveis, para uma economia verde, para uma economia mais limpa. Então são as duas coisas somadas, daí a ideia de um Green New Deal, né, porque é justamente isso, uma preocupação ambiental somada a uma atuação do Estado de forma mais ativa na economia. É uma novidade, né, nesses últimos 40 anos aproximadamente, nenhum governo tinha chegado e proposto pacotes tão generosos, né, tão grandes como esses que o Biden está propondo para um pouco combater a crise, né, sair também dessa questão da pandemia, mas também pensando além disso, né, trazendo a questão ambiental para o centro do debate político e econômico. É interessante a gente pensar também, né, que assim como a existência da União Soviética como uma sombra
a potência que era os Estados Unidos durante boa parte do século XX, levou um pouco à construção desses planos mais preocupados com as questões sociais, né, como foi o New Deal. Hoje a gente tem a experiência chinesa, né, de um estado que é um estado muito forte, indutor também do desenvolvimento, crescimento econômico, e que está já há bastante tempo, inclusive, ameaçando, né, essa soberania mundial dos Estados Unidos em termos econômicos, pelo menos. Então, nesse sentido, a gente também pode pensar assim, né, que esses pacotes que vêm agora do Biden são não só respostas à pandemia e à necessidade imposta aí pelas questões ambientais, mas também uma resposta ao grande crescimento chinês visto nas últimas décadas e que fortemente, né, são a principal ameaça à supremacia dos Estados Unidos. Nesse plano, né, tem investimento para muita coisa, né, é uma base bastante ampla de investimentos, pacotes aí de 2 trilhões de dólares, né, ao longo de 8 anos, construção de infraestrutura nas estradas, para recarga em carros elétricos, né, então tem muita coisa de infraestrutura, mas tem também uma preocupação forte com o cuidado, né, eles têm falado muito da economia do cuidado, que também é uma coisa que chamou muita atenção a partir da pandemia, né, mas que também tem o efeito de retroalimentar o mercado, né, você criar mecanismos, né, de proteção social, de cuidado com idosos, em pessoas em situações de doença, né, porque essas pessoas também liberam mão de obra para o mercado, né, se você tem um aparato mais bem estruturado para o cuidado de pessoas com a saúde debilitada, você está liberando outras pessoas para o mercado, então claramente, né, uma proposta também de fundo econômica, mercadológica, liberal, mas com uma preocupação social um pouco maior e com essa participação ativa do Estado no processo de desenvolvimento. É uma novidade, não tem dúvida. Vamos ver se isso prospera, se isso caminha lá dentro dos Estados Unidos mesmo e, principalmente, o que nos interessa aqui, ver de que forma que isso vai refletir nos mecanismos internacionais, nos bancos, enfim, nas agências, né, financiadoras que a gente tem mundo afora e, quem sabe, que isso tenha reflexos também na política e na economia brasileira dos próximos anos. É isso, pessoal. Se gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo. Compartilha com pessoas que possam gostar e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!